Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e olha o que o Espírito Santo falou ao meu coração hoje nessa palavra. Que palavra maravilhosa, que direcionamento que o Espírito Santo nos dá. Mateus capítulo 16, versículo 25. Preste atenção nesse devocional. Diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, Jesus ele está dizendo, quem quiser salvar a vida vai perdê-la. Mas quem quiser perder a vida, ou quem perder a vida por amor de mim, vai achar. Quando nós falamos em perder a vida para conseguir achar, é um paradoxo isso, né? Porque muitas pessoas, elas têm fé para receber. Muitas pessoas têm fé para receber, mas não têm fé para dar. É ou não é? As pessoas oram pedindo as bênçãos, elas oram pedindo provisões, milagres, mas a verdadeira fé, ela não está apenas em esperar de Deus, mas também entregar a Deus. Fé tem a ver com entrega. Fé não tem a ver só com esperar. Por quê? Porque quem tem fé para receber, também tem que ter fé para dar. Quem tem fé para colher, tem que ter fé para plantar. Jesus, ele nos ensina que quem tentar, né, acabar com a sua vida, aquele que acaba com a sua vida, consegue encontrar a vida. Mas esse perder a vida não é a pessoa tirar a vida, se matar, cometer suicídio, não é nada disso. É quando nós fazemos um casamento com o Senhor Jesus. É quando nós casamos com Ele. É quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Ele. Isso é ter um casamento com o Senhor Jesus Cristo. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Nós temos que ter tempo para Ele, nós temos que ter recursos para Ele, nós temos que ter talentos para Ele e até a nossa própria vontade. Tudo isso nós temos que entregar para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós entregamos para Ele o nosso tempo, quando nós entregamos para Ele o nosso recurso financeiro, quando nós entregamos para Ele o nosso talento, e a nossa própria vontade, até aquilo que nós queremos fazer, nós temos que entregar para Ele, para o Senhor. Então olha, quantas pessoas têm talento e não entregam esse talento nas mãos de Deus. Quantas pessoas poderiam estar ganhando almas com os seus talentos, mas deixam os seus talentos guardados. Quantas pessoas não conseguem entregar a sua própria vontade para Deus, acabam fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Quantas pessoas têm recursos, mas não conseguem entregar os seus recursos para Deus, mas querem receber recursos de Deus. Quantas pessoas não conseguem entregar um tempo para Deus? A pessoa sempre fala assim, eu tô sem tempo. Hoje não dá para mim fazer um evangelismo que eu estou sem tempo. Hoje não dá para mim ir para a igreja que eu estou sem tempo. Hoje não dá para mim ir no culto que eu estou sem tempo. Hoje não dá para mim pregar o evangelho porque eu estou sem tempo. Hoje não dá para mim fazer uma leitura bíblica porque eu estou sem tempo. Hoje não dá para mim fazer o meu devocional com Deus porque eu estou sem tempo. Então, quem tem fé para colher, tem que ter fé para plantar. Guarda isso, é forte essa frase. Quem tem fé para colher, precisa ter fé para plantar. A Bíblia ensina assim, a Bíblia nos direciona dessa forma. A Bíblia nos ensina que existe um princípio de Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui para me tomar uma água, só um minuto.
Bom, estamos voltando aqui. Eu tive que fazer uma parada, né, para poder tomar uma água aqui, para a gente poder melhorar aqui a garganta. Bom, vamos lá. A Bíblia, ela nos ensina que existe um princípio divino no ato de dar e colher. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Interessante que esse princípio ele também reflete na natureza, né? A Bíblia ela diz assim: aquele que semeia pouco também colherá pouco, mas aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará, vai colher. Então eu me lembro de quando eu era pequeno, o meu avô, ele sempre trabalhou com abacate, plantação de abacate, né? Então a área dele na lavoura era o abacate. Só que existe o período do abacateiro dar a flor, existe o período do abacate de produzir o abacate, enfim, existe um período de produção. Então, no meio dos abacateiros, nas ruas, que assim é chamado, a minha avó, ela plantava, eu me lembro que ela fez uma parreira enorme de maracujá. Ela plantava maracujá, ela plantava berinjela, fazia aquelas parreiras gigantes. E quando ela não colhia o abacate, ela estava colhendo maracujá, ela estava colhendo berinjela, quiabo, colhi muito quiabo. Então, o texto bíblico, ele é claro: aquele que semeia com fartura, com abundância ele vai colher, mas aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Então, quem quer colher precisa plantar. Mas nós queremos e buscamos uma grande colheita de Deus, mas nós não semeamos. Há muitas pessoas que querem prosperidade, mas não ofertam, não dizimam. Muitas pessoas que querem ser amados, mas não amam, não ajudam o próximo, não estende a mão para o caído. Há muita gente que quer crescimento espiritual, mas não dedica o seu tempo em buscar a Deus. Então entenda, a verdadeira fé, ela não tem medo de dar. Ela não tem medo de dar, porque quem dá, confia. E nós confiamos que Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Então a maior prova de que a fé e a generosidade andam juntas vem do próprio Deus. Ele não esperou receber nada em troca quando ele deu. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós queremos viver pela fé, nós precisamos aprender a dar o tempo, a dar o amor, a dar recursos e a dar a nossa própria vida, Nós precisamos estar assim. Então, se a sua fé, ela está focada apenas em receber, talvez você ainda não tenha experimentado e nem vai conseguir experimentar a profundidade da confiança em Deus, que é a fé. E sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, a maior fé não é pedir, a maior fé é entregar. É o que o texto está dizendo. Se você quiser salvar a sua vida, você vai ter que perdê-la. Você vai ter que entregar ela para o Senhor Jesus. Então, quando você aprende a dar sem medo, você vai experimentar o poder de uma fé sobrenatural na sua vida. Não tem como você só querer receber de Deus. Você tem que dar. A palavra servo significa servir. Então nós temos que servir a Deus com os nossos recursos, com os nossos bens. Isso é um princípio. Fé e generosidade andam juntos. Por isso que Jesus, ele diz assim: dai, e vos darão
uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu lembro quando eu era criança também, a minha mãe gostava de comprar café no Mercadão, porque no Mercadão o café ele era moído na hora, tinha uma máquina lá que moía o café e punha no saquinho o café. Tinha também na venda perto de casa. Existiam poucos supermercados naquela época, então o que mais existiam era a venda. Então tinha-se uma venda lá perto de casa, a venda do português, e o português ele colocava o café ali, e se você comprasse 500 gramas de café, ele te dava 500 gramas de café. Ele não era desonesto, te dava as 500 gramas de café. Mas o Mercadão era diferente. Eles punham o café no saquinho, eles sacudiam para o pó baixar, né? Sacudia o saquinho, recalcava e colocava a sobrinha ainda, aquela sobra. Isso que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque vinha transbordando. Era o chorinho, era como aquele caldo de cana que você vai tomar na beira da estrada, sobra aquele pouquinho e o homem te dá o chorinho. Então, quando você dá, um mundo espiritual conspira a seu favor para devolver a você uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Tudo conspira para dar. Por isso que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas do mar. Depois de muitos dias o achará. Esse pão, na verdade, o texto original é semente. Lança a tua semente. Por quê? O que acontece? Quando Salomão ele pensa em escrever esse texto, o que acontece? Só um minuto de novo. Hoje a voz está dando umas enroscadas, né? Quando Salomão ele escreve lá em Eclesiastes, que era lançar o pão, na verdade eles estão baseando no que os egípcios faziam no rio Nilo. O rio Nilo, quando enchia, no seu tempo de cheia, o leito do rio expandia. Então eles lançavam sementes de trigo, de milho. E quando o leito do rio baixava, nascia aquele milharal em volta do leito do rio. E eles saíam para viagens, né, de cavalo, de carroça, e eles viam aquele monte de milho em volta do rio Nilo. E então Salomão ele está dizendo: lança o teu pão, no caso a semente, né? Por causa do trigo ele fala pão, mas é semente. E depois de muitos dias você vai ver, ou seja, o leito do rio cheio de milhos. Uma vez eu estava passando perto, no meu bairro, no meio do asfalto, assim, entre o asfalto e a guia, tinha um pé de milho. Nasceu um pé de milho ali, provavelmente um milho, não sei como, correu na enxurrada, entrou num buraquinho entre o asfalto e a guia e nasceu um pé de milho ali. Eu achei como que a natureza é fantástica. Bom, tudo conspira. Aquele que lança, ele vai colher. Por isso que o texto está dizendo que se você quer salvar a sua vida, você tem que dar o princípio de Deus de volta, prosperidade, tudo na nossa vida é dar. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença neste momento e obedecendo, meu Deus, os princípios que estão estabelecidos na tua palavra, nós queremos seguir de acordo com os princípios que ela ensina, porque os princípios que a tua palavra ensina são princípios de vida, são princípios que funcionam e são princípios milenares que estão aqui há milênios funcionando. Sabemos que vai dar certo agora. Então, que o teu Espírito Santo, meu Deus, trabalhe no coração dessa pessoa, tirando todo o sofisma, como o apóstolo Paulo dizia, os sofismas que são pregados por desigrejados, por pessoas que não têm fé, pessoas que perderam a intimidade contigo, que isso seja tirado do coração dessas pessoas, para que elas possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida delas. O melhor, o Senhor tem o melhor.
Então abençoe esta semente que esta pessoa tem lançado. E que isso, meu Deus, volte para a vida dela em forma de frutos, frutos abundantes, colheitas abundantes e extraordinárias. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.